Publicast. Eu sou a Vitória e a nossa convidada de hoje é muito especial, a doutora Kay Fortaleza. Ela é doutora em comunicação, especialista em cultura e branding de luxo e também professora aqui na Belas Artes. Doutora Kay, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui no Publicast. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria, sempre que possível, estar contribuindo aqui com a casa. Com certeza. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa sua especialização aí em cultura e branding de luxo. Para a gente começar, vamos entender um pouquinho sobre o mercado de luxo, né? No mercado de luxo, né, onde tudo comunica valor, né? O que diferencia uma liderança comum de uma liderança verdadeiramente comunicadora? Aí a gente já vai começar a entrar no âmbito da cultura corporativa, porque mesmo estando no luxo, o gestor ele tem que entender a razão de existir da marca, né? Principalmente quando a gente vai para o luxo, que é um ambiente, uma área muito nichada de desejo, de anseios, de experiências. Então, você entender a razão de existir dessa marca, você entender a importância e a conexão com os seus empregados, os seus funcionários, e eles conseguirem levar essa áurea da marca para o mundo, é o primeiro ponto. Então, a gente tem que voltar lá atrás e entrar na esfera da cultura corporativa, que é como se fosse um guarda-chuva, toda a potência de gestão dessa empresa. E aí, tendo ciência da cultura, a gente vem com a área de comunicação, que é a mais importante. Então, esse líder ele tem que sair da esfera de ser um mero informante, de passar demandas, e ele tem que comunicar. E comunicar significa dar o poder de voz para outra pessoa, compreender, de ter troca. E quando a gente vai para o mercado de luxo, isso é bastante relevante. É a área que as pessoas realmente têm que ter uma troca, têm que ter uma conquista aí muito grande, tanto com seus empregados como o público que deseja, né, fazer parte dessa comunidade, dessa marca. Então, eu acho que esse líder, ele, resumindo, ele tem que entender a razão de existir, né, dessa marca, e ele também tem que ter um espaço de voz e de troca muito grande com as pessoas ao seu redor. Até para refletir bastante no DNA da marca, Total. né? Para que não, se for só o líder que vive, que entende sobre esse nicho, não tiver essa comunicação bem clara, como você falou, vai ficar algo desconexo, até porque ele não faz tudo sozinho, né? Sim. Então, isso vai refletir nas coisas que ele entrega, né? E comunicação é a grande questão, é o grande problema da humanidade, principalmente nesse universo que a gente está, de inteligência artificial, de muita performance digital. As pessoas, elas não estão dialogando, não estão conversando tanto quanto deveriam, né? Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que, principalmente a geração de vocês, a geração mais nova, vocês perderam mais de 50% do vocabulário que a gente tem nos últimos 10 anos. Isso é muito sério. Então, Sim. Pensa se vocês vão ser uma liderança no mercado de luxo e vocês não têm esse domínio de vocabulário de troca com os seus com o seu time, né, os seus liderados. Então, é bem preocupante. Com certeza. E como que você enxerga, né, o papel da comunicação na construção, né, dessa questão do desejo, como você comentou, sem cair na banalização, né? Entrando principalmente nesse cenário de inteligência artificial, do mundo digital e tudo muito rápido, e a gente tem o mundo na palma da mão, né? Eu acho que, para começar, a gente não pode perder o desejo, o anseio pela leitura. Quem lê mais, escreve mais. Se a gente está no mercado do luxo, a gente tem que entender muito do capital simbólico da marca que a gente está atuando e que a gente também deseja ser cliente, né? A gente vive em esferas de comunidade de marca. Então, se eu quero fazer parte de uma marca, eu tenho que entender a história e a memória dela. Eu tenho que entender o público que ela toca. Eu tenho que entender o conteúdo e a curadoria das informações que ela trabalha e que ela divulga nas redes sociais. E eu acho curadoria uma palavra muito forte, porque ela dá para a gente um potencial muito grande de comunicação, do que a gente vai trabalhar, seja de tom de voz, de conteúdo, de pessoas que vão influenciar e ser representantes dessa marca. E, novamente, quando a gente vai para o mercado de luxo, o que pega não é a quantidade, é a qualidade, né? Outra palavra que me preocupa muito, que está muito banal, as pessoas falam que falam muito de ter fit com a marca, ou de qual... Eu sempre falo a razão de existir, né? Mas as pessoas falam muito de legado, está muito banalizado, principalmente quando a gente vai para o mercado de luxo. Não tem como ter legado se você não entende da cultura, da sua razão de existir, sua missão, seus valores. E tudo isso passa pela comunicação. Então, se o líder não comunica, se o time não comunica, como que a gente vai levar isso para os consumidores? Como que a gente vai gerar esse desejo, né? Então, isso me preocupa. O fato da gente estar numa era
hiperconectada, em que as pessoas só informam e não comunicam, e não tem troca, e não dá voz para o outro, né? E então eu acho que a gente tem que pensar mais em gerar conexão, em gerar desejo, e quando a gente vai para o luxo, isso é muito sutil. Isso é muito, entre aspas, silenciado, é muito auspicioso, então a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai comunicar no luxo. É algo bem complicado essa questão das redes sociais, né? Porque, como a gente comentou até num episódio que a gente gravou com a Rafaela Assis, é algo que essa questão do digital, as pessoas, essa questão, né, dentro do luxo, elas acabam, enfim, como você falou, tem que ser algo mais sutil, não pode ser algo muito agressivo. E a gente está vivendo numa era de muita exposição e as marcas também forçando muito a barra. Se você for entrar nas redes sociais hoje, o que é orgânico ali, sem ser publicidades, enfim, é 1%, né? Então, sim, é algo bem... precisa ser sutil quando se trata, sim, do luxo, né? E muitas marcas, né, como você falou, falam sobre propósito, né? Na sua visão, como que a liderança garante, né, na prática, isso que você falou, da comunicação, que o seu legado, né, seja legitimado de fato e não só, enfim... algo que vai passar, algo que só aconteceu ali, uma marca que só aconteceu? Eu tenho um projeto com a Rafa, vocês que estão em casa vão até ver o episódio com ela, né, com a Rafaela de Assis. A gente trabalha muito com consultoria e mentoria de cultura corporativa e brand de luxo. É grudado uma na outra, né? São duas áreas que se complementam. Não tem como o líder desenvolver um bom trabalho se ele não entender da cultura, se ele não entender do chão de fábrica da empresa que ele está, se ele não entender o que essa empresa vai deixar para o mundo. Legado e propósito são duas palavras que estão sendo bem banalizadas. Sim. As pessoas não entendem o que é cultura corporativa, e cultura corporativa é algo muito complexo, é um ecossistema de gestão. E que a comunicação está no centro, é o pilar mais importante da cultura, é como a gente vai comunicar, interligar as pessoas. Então, assim, ele tem que entender da cultura, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de pessoas. Se ele não entender, não adianta, não vai rodar, não vai para frente. Não é à toa que a gente está com o maior número de pessoas afastadas nos ambientes de trabalho no Brasil. A gente está com quase 60% das pessoas tudo com burnout ou algum problema de assédio, sim, moral ou sexual. Por quê? Porque os líderes não entendem de cultura. E quando a gente volta e regressa para o mercado de luxo, é a base. Não tem como. Se você for olhar... Eu vou te dar um exemplo. Você vai olhar o Hermès da vida. Está muito clara a missão, a visão, os valores da marca. Tá? Muito. Ela escolhe quem vai fazer parte da áurea dela, né? Eu li uma matéria que o gestor falava, o CEO, que ele evitou fazer negócios com o Epstein várias vezes, né? E aí, quando explodiu tudo agora, que é o maior buzz que a gente tem, o maior case de abuso infantil do mundo com Epstein. E ele falou que sempre se negou, né, a ter algum tipo de patrocínio ou participação. Então, assim, está muito claro para esse cara quem ele aceita de parceiro da marca ou não. Entendeu? Então, ele sabe da cultura dele, ele sabe que uma bolsa da marca dele não é para qualquer pessoa, que as parcerias de publicidade não é com qualquer pessoa, qualquer marca. Então, assim, ele entende o território simbólico que ele está inserido no mundo. Não é para todos, é para poucos. Uma palavra que você falou que eu achei muito interessante, entender sobre pessoas também, sim, que é algo fundamental. Se você é um líder, você tem que entender de pessoas, né? E fora que quando a gente está no luxo, a gente tem algumas palavrinhas-chave. A gente trabalha com capital intelectual, com capital cultural. Então, assim, é um nível de educação, é um nível de percepção, é um nível de entendimento de arte, de educação, de cultura alto. Então, assim, percepção de valor não é para todo mundo, né? Então, já é um universo muito nichado, muito pequeno. E se você não entender de pessoas e desse capital intelectual e cultural, você está fora, não tem como. Com certeza. E você, como você falou, a gente te apresentou aqui também, você fica transitando, né, entre a academia, sim, e o mercado, né? O que o luxo ainda não aprendeu sobre a cultura organizacional, né, e a comunicação interna? Confesso que meu coração ele é acadêmico, 100%. Eu amo pesquisa. Amo a pesquisa, amo ser cientista social. Eu não acho, não é nem que não aprendeu.
Mas o tema da cultura, apesar da gente estudar ele desde a década de 40, 50, 60, e a gente bater no Brasil desde a década de 70, ainda quando o programa da USP ele abriu, do programa de pós-graduação em comunicação, é que a cultura ela sempre teve muito fechada, nichada na área de administração. Depois a gente veio com a comunicação empresarial e a gente aborda e trabalha há muito tempo. Porém, todavia, a gente só veio ter uma abertura, uma explosão do tema com a pandemia, porque na pandemia as empresas se sentiram obrigadas a acolher, respeitar ou a lidar com as diversidades, com as pessoas que estavam aí numa pandemia, trabalhar o home office, saber como dar um apoio psicológico, saber como trabalhar com cargos e salários, os pagamentos dessas pessoas, como acolher a família. Então, na pandemia de 2020, foi uma época bem emblemática para a gente que trabalha com cultura, porque a gente teve uma ascensão dos líderes para entender o que é cultura, mesmo aqueles fora de ADM, que não estudam ADM, para aprender o que é cultura, entender esse cenário. E quando a gente vai para o mercado de luxo, é uma necessidade maior ainda, porque você está lidando com um público A, um público intelectualmente muito alto. Então, assim, a gente tem que minimizar erros, né? A gente tem que fidelizar esse cliente. E não é através de propaganda, não é através de massificação de mensagens, né? É com exclusividade. E para a gente ter exclusividade, para a gente gerar desejo, a gente tem que ir a fundo no DNA da marca, como você falou. A gente tem que ir no capital simbólico, né? Então, a gente tem que entender de governança, a gente tem que entender da história de vida dessas pessoas que compram da marca, a regionalização, onde é que essas pessoas moram, o que é que elas vivem, o que é que elas comem, como que a gente vai poder fazer, acolher e dar um agrado para essas pessoas de uma forma especializada. Então, elas agora, eu vejo que tem muita procura por treinamento de cultura, tá? E a área de brand, de luxo, ela é o nosso braço, total, braço, perna, porque é o brand que vai fazer a gestão desse encantamento e a construção do legado também, né? Se a gente for pensar em um longo tempo, é o brand que faz o legado. Até porque ninguém quer, como a gente falou, ninguém quer criar uma marca e esse legado não continuar, esse é algo que passa rápido, que, né, enfim, que acaba... Mas isso vem muito, tá muito, com certeza, muito atrelado ao fato de você saber organizar. Até porque a gente vê muitas empresas que estão ali organizadas, e, por exemplo, muda a gestão, e aí empresas grandes que acabam quebrando, acabam fechando, e aí dá para ver que não era o problema em relação à marca ou aos produtos ou ao serviço que ela oferece, mas sim em relação à gestão. Sim, né? Total. E existe, né, um conflito entre exclusividade e acessibilidade na era das redes sociais, como a gente comentou. Como que os líderes eles devem lidar com essa tensão em diluir a marca? Novamente, a gente vai voltar, né? Estudo. Não tem o que fazer. Eu acho que o líder ele tem que estar atualizado do que está acontecendo sobre a sua área de atuação, sobre a nossa grande área de comunicação, sobre fidelização com os públicos. Não tem para onde correr, porque todo dia atualiza alguma coisa do ponto de vista estratégico, de planejamento de comunicação e principalmente do universo digital. Então, acho que os líderes eles devem estar bem antenados, tá? Ter clareza do posicionamento da marca e deles, da sua gestão, em como tratar essas pessoas que eles trabalham, em como manter a fidelização desses públicos. Então, acho que a questão hoje primordial que a gente deve pensar é posicionamento e como fidelizar esses públicos em um mundo que acontece tanta coisa ao nosso redor 24 horas. A gente é tão bombardeado de informação. E o luxo, ele prima por exclusividade, né? Por clareza. Então, eu acho que a gente, enquanto liderança, tem que estar sempre se atualizando e pensando em novas formas de acolher e de fidelizar esse público. Sim, uma palavra que a gente usa bastante aqui e tem muito a ver com isso, que é repertório. Sim. Você ter um repertório e o repertório ele não inclui só sobre coisas técnicas, mas inclui sobre como pessoas, como elas vivem, Sim. o que elas comem, o que elas fazem. Sim, total. Né? Como que a liderança comunicadora ela faz para equilibrar o status, a responsabilidade social, mas também ter autenticidade? É um trabalho de formiguinha, porque se a empresa tem no DNA dela essa responsabilidade social, né, de não pensar só em vender o produto, mas de fazer alguma coisa bacana para a comunidade do entorno dela, obviamente ela vai ter um posicionamento muito mais forte, tanto com o público interno, que vai ter... Ele vai sentir
um orgulho dessa organização, dela ter esse viés, né, de responsabilidade social e cidadania corporativa, assim como o público, e a gente já tem pesquisas, tá? Você pode pegar a pesquisa da USP, da PUC, de Harvard, enfim, e mais de 60% dos consumidores eles valorizam empresas que fazem algum tipo de trabalho social. Então, é natural, se você faz esse trabalho, que você fideliza esse público. E aí eu acho que o líder ele tem que ter ciência da realização desse trabalho e de investir nesse momento. Porque, principalmente hoje, em 2026, o mundo está tão feio, né? Sim. As pessoas são tão individualistas e a marca, a organização em si, ela, assim como o governo, ela tem obrigatoriedade também de fazer uma vertente de desenvolver sua pauta social. Então, o líder ele tem que estar no meio disso, ele tem que estar ciente da importância desse trabalho. Mas eu acho que aí entra um pouco também disso, da questão de, não só de DNA, mas da cultura interna da empresa. Por exemplo, essa questão de sustentabilidade, diversidade, não podem ser só palavras de algumas campanhas, de algumas coisas. Ela de fato tem que estar presente naquela marca para que o público de fato reconheça aquela marca como uma marca que se preocupa com isso. Porque se for uma marca que só faz algo sazonal, tem o mês do não sei o quê, ou o dia do não sei o que lá, e não algo de fato que tem isso dentro, internamente dela mesmo, né? Essas ações têm que ser perenes, né? O que a gente indica é que a marca ela tem um planejamento estratégico, uma área, nem que não tenha uma área, mas tem um especialista em responsabilidade social, e que ela desenvolva essas ações de forma contínua. Ela não pode fazer uma ação só quando tem uma crise de imagem para aliviar, né, um pouco da sua gestão frente à população, frente aos consumidores, e depois sumir. Não, ela tem que ter um planejamento, E hoje, até quando a empresa ela é grande, ela tem uma governança, ela tem um comitê, ela tem a obrigatoriedade até de fazer os relatórios, de deixar isso disponível no site. Então, é bem comum que ela tenha alguém responsável por isso. Normalmente, são pessoas da comunicação, né? Sim. E dentro das grandes marcas, né, nas quais você já trabalhou, já atuou, a gente está falando sobre a questão, né, o erro de comunicação, mas qual foi o maior erro em questão de comunicação que você já percebeu vindo de uma liderança? Algo mais específico? A não valorização da comunicação. É muito comum, infelizmente. É uma área que a gente tem que lutar muito para ter verba. É uma área que ela é muito subestimada. É uma área que muitas vezes está embaixo do RH e não é correto. É uma área que ela tem que ter a sua independência e, normalmente, a gente diz que a área de comunicação ela tem que estar lado a lado com a direção, com o CEO. E, às vezes, também o mais comum é a gente divulgar ações que, na sua realidade, não são realizadas, né? Meio que uma fake news aí. E que a gente tem que tomar muito cuidado com esse território, porque quando um consumidor ou quando isso se torna público e a gente não tem um poder de voz potente, gera uma crise de imagem presente, gera algo muito delicado que não vai beneficiar a imagem da organização. Então, acho que a gente tem 2 desafios. O primeiro, que é a valorização da área e dos profissionais, e o segundo, de fato, fazer o que a gente fala, né? Sim. De ter essa coerência. Com certeza. E acho que quando se trata do luxo, ainda mais reforçado, né, esse ponto. E normalmente os setores de comunicação de luxo, eles são bem nichados, estão todos fora do Brasil, são poucos os que têm profissionais sediados aqui, se tiver 1, 2, então é bem pequenininho, sabe? É um núcleo minúsculo, então, e que normalmente eles respondem às diretrizes internacionais. Então, aí é outra preocupação que a gente tem também, de entender o cenário do Brasil, a regionalização das localidades que a gente está atuando, onde a gente tem cliente. Então, é uma baita responsabilidade para o time que está fora do eixo, né, real da marca, né? Mas isso acaba também, se você for pensar, cada lugar tem um tipo de vivência. O brasileiro ele é mais caloroso e tal. E acho que isso acaba afetando também, né? Porque se seguem as diretrizes de um outro lugar, com outra cultura, com outra maneira de pensar, talvez essas pautas, como a gente comentou, podem ser que não sejam tão relevantes ou sejam mais relevantes. Acho que acaba afetando um pouquinho, né? Afeta, e são questões culturais, né? Tem muito da questão cultural também, por isso que a gente fala muito do local, que é pegar o que tem no global e adaptar para o nosso regional, para a nossa realidade. É algo que
me preocupa bastante, né? Porque é isso, a gente está num país tropical, a gente está num país caloroso, a gente está num país que tem muita praia, a gente está num país que as pessoas falam muito. Se você for no Nordeste, a gente é aconchego. Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado com todos esses detalhes mesmo de cultura. Sim. E na sua visão, né? Quem não souber comunicar bem, ainda tem espaço na liderança ou isso é um critério eliminatório? Eu acho que ser um critério eliminatório é algo muito forte, porque todo mundo pode aprender. Né? É isso que eu falei. A gente tem, no mundo de hoje, a obrigação da gente fazer as nossas leituras e as nossas atualizações. O Brasil, nós somos uma referência altíssima nos estudos de ciências da comunicação. A gente tem os melhores pesquisadores do mundo aqui. Gente, a maior pesquisadora do globo, se você for atrás de comunicação empresarial, é a Margarida Kunsch, brasileira. Tá? Fora outros que eu poderia passar a noite citando aqui. A maioria dos profissionais de renome, tanto no mercado como na pesquisa, é tudo brasileiro. Então, eu acho que... E outra coisa, a gente tem acesso a muita coisa. A gente tem podcast, a gente tem YouTube, a gente tem várias faculdades, cursos, atualizações. A gente tem a Associação Brasileira de Comunicação Aberta aqui em São Paulo, que é maravilhosa, respeitada no mundo todo, tem curso toda hora. Eu acho que a gente tem que se unir mais enquanto classe, a gente tem que seguir estudando mais, se atualizando mais para poder acompanhar os movimentos do mercado. E quando a gente vai para o mercado de luxo, a gente tem que se aprofundar muito no branding, na gestão do encantamento, em como construir legado. Construir legado é projeto de história e memória, é trabalhar com mídias institucionais de alto impacto, é trabalhar com eventos exclusivos. Aí eu poderia também passar 3 dias falando aqui de estratégias e de gestão da criatividade, mas eu acho que é isso. Eu acho que não é uma barreira, mas que o profissional ele deve ter ciência que ele tem que estudar e se aprofundar muito, e que nada é de uma hora para outra, né? Tudo leva um tempo. Então, acho que isso é o que mais me preocupa também nessa nova geração, de não ter paciência, de querer tudo para ontem, e as coisas não são assim. Sim, com certeza. Mas o mundo tem mudado demais. Mas eu acho que essa questão do critério eliminatório, quando a gente fala, por exemplo, de um líder, né? Você vai contratar um líder, enfim, para alguma coisa, e aí a gente vai olhar as soft skills dele, eu acho que é muito importante que ele tenha uma escutativa, Total. que ele saiba lidar com pessoas, que ele goste de lidar com pessoas. Acho que gostar também tem muito a ver, porque tem gente que não gosta. Sim. E aí isso acaba afetando em tudo, na sua escuta. Se você só gosta de falar, não gosta de ouvir. Então, acho que vem muito disso, assim. Se você vai contratar um líder, acho que esse é um ponto que é bem reforçado. Porque, às vezes, se você olhar só muito para a parte técnica, ele é muito bom no que ele faz em X coisa, mas se ele não tem essa parte, acaba pesando, né? Sim, total. É o básico. Pessoas é a palavrinha-chave. Se você quer ser liderança, se você quer inspirar, e se você quer aprender também, porque liderar é troca. É a mesma coisa que eu falo, ensinar é troca. Eu não entro na sala de aula para passar algo, eu chego para trocar. Liderança é a mesma coisa, troca. E é uma troca de responsabilidade muito grande. Então, você tem que gostar de pessoas, você tem que ser relacional e você também tem que entender que você tem que dar o poder de voz para essas pessoas. Eu acho que, mas também eu acho que, pensando por um outro lado, o líder ele vai se construindo em conjunto com a marca também. É importante que ele tenha essa soft skills, esse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo também ele vai aprendendo com o time. Eu acho que, como a gente comentou, cada lugar tem uma cultura, cada lugar tem uma maneira de agir, tem empresas que são empresas mais flexíveis, empresas que lidam de outras maneiras, ou quando a gente fala de questão, é externo, a cultura daquele lugar, como aquele lugar acaba cuidando. Por exemplo, levando por um outro lado, a gente recebeu uma vez um convidado que ele já trabalhou em diversas agências pelo mundo. E aí ele comentou que, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é assim, né? O diretor de arte conversa com o diretor de criação, que conversa com isso, conversa com aquilo outro. E lá era tudo muito nichado. Então, assim, o diretor de arte fazia o seu papel, o diretor de criação fazia o seu papel, cada um fazia o seu papel e meio que não se comunicavam. Então, isso acaba afetando também no trabalho. E isso vem de uma cultura de um outro local, que para eles está funcionando e está tudo certo. Mas eu acho que acaba, querendo ou não, afetando, né? É que isso diz muito sobre a cultura educativa e cultural. A gente tem uma base educativa muito fragilizada. As pessoas no Brasil são muito interdependentes. E, infelizmente, a gente tem o quê? Quase 60% da população que não sabe ler um texto. Sim.
A gente ainda tem analfabeto. Quando a gente fala em educação, em pauta de educação, a gente ainda está atrás da Venezuela e da Argentina. Então, é muito triste. Mas se você vai para uma realidade norte-americana, a pauta educativa é lá em cima. Os pais, desde quando o filho nasce, já montam uma poupança para botar essa criança numa escola bacana, numa faculdade boa, numa Ligaive, enfim. Então, eles são mais racionais e eles são mais independentes. Aqui na América Latina, a gente não tem como ter essa realidade. Sim, a gente não tem base educativa. A gente não tem base educativa infantil. Então, assim, as pessoas aqui, tudo tem que ser muito interdependente, pedir ajuda e correr. Aqui as pessoas não têm a prática da leitura, lá já tem. Então, assim, tem toda essa realidade, que para a gente é estranha, mas que para eles é normal. E isso, com certeza, essa questão das redes sociais, da IA, eu acho que principalmente a IA, que em muitos momentos é uma parceira, mas em muitos momentos acaba afetando em algumas coisas, é algo muito novo, algo que todo mundo ainda está aprendendo, e a gente vai passar muitos e muitos anos ainda aprendendo e como ela... Porque vai mudando e tal, enfim... Mas, pensando nessa base, as crianças de hoje, que serão futuros líderes lá na frente, tem toda essa questão, né? E eu acho que essa questão também de lidar com pessoas, não só da parte técnica, mas de lidar com pessoas, tem a ver também com a base que a gente tem, né? Querendo ou não. Não, e essa parte do digital, da IA e de vídeos curtos, principalmente para a geração nova de vocês, não é só no Brasil, é no mundo todo, até anotei aqui, que eu sempre leio muito essas pesquisas, porque eu dou aula na graduação e eu trago para vocês. Então, a gente tem 2 problemas terríveis. Harvard, inclusive, agora cancelou o contrato com o ChatGPT. Por quê? Por conta de pesquisas seríssimas que saíram resultado das pessoas já tendo neurose, usando o chat, já tem casos de pessoas que se mataram, enfim, se suicidaram. E isso é muito sério, sabe? Quando a gente vê essas pessoas fazendo, meu Deus, terapia com o chat. Gente, não é normal. E aí, quando a gente vai para o vídeo do TikTok, o cérebro humano ele não foi feito para estar ambientado com vídeos tão curtos. E aí, se você for olhar, e aí não sou eu falando, né? São as pesquisas científicas. Se você for olhar as pesquisas científicas, vocês vão ver que essas pessoas estão sendo induzidas e já estão entrando em estado de demência por conta de tanto vídeo curto, por conta de toda a tela. Tanta tela, né? Perdão, então... É bem sério, sabe? Quando a gente olha para o cenário da América Latina, que já não tem base educativa, que as pessoas não leem, que é só viciada no celular, no jogo do tigrinho, né? Em chat, são pessoas que já estão propícias a ter um problema neural, mental, uma demência muito mais rápido. Então, é bem preocupante. E aí, se a gente for avançar no nível de criticidade, qual a oportunidade que essa pessoa, que esses jovens vão ter, como eles vão se moldar enquanto líderes dentro dessa realidade? Sim. É terrível, é complexo. É algo para bem sério. A reflexão. É bem sério, é uma preocupação minha gigantesca. Eu converso com os alunos todo dia. Gente, leiam mais livros, tirem um tempinho de descanso, vão para a biblioteca, vão trocar, porque, senão, o futuro é esse. As pesquisas já estão aí. Com certeza. Bom, doutora Kay, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui na bancada do Publicast. Nossa bancada está sempre aberta para te receber de novo, falar sobre outros temas. Eu adorei, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou ficar ansiosa para ver o episódio fechado. Um abraço, vocês são maravilhosos, super profissionais. Obrigada. E eu acho que o tema de cultura, para quem quiser se aprofundar, é maravilhoso. O brand de luxo também é um mercado muito em voga, principalmente no Brasil. A gente é líder na América Latina, tá? Então fica a dica aí para vocês, para pensarem também nesses 2 temas aí. Com certeza. Muito obrigada. E sigam a doutora Kay nas redes sociais, no LinkedIn, e também sigam o Publicast nas redes sociais. É isso. Obrigada. Boa noite. E esse foi mais um Publicast.